Programa Sociedade Solidária de Volta. Na edição de hoje nós falamos sobre um trabalho desenvolvido junto a pacientes que enfrentam o câncer. Como fazer com que eles tenham mais qualidade de vida e autoestima numa fase que é tão delicada de suas vidas, que é a de enfrentar um tratamento complexo como esse. No bloco anterior, nós conversamos com a doutora Vanessa Fabrício, médica oncologista e cofundadora do Instituto Sorrir para a Vida. Nesse bloco, nós continuamos a falar sobre essa experiência, recebendo aqui no nosso estúdio a fundadora presidente da entidade, a doutora Marisa Carvalho. Seja muito bem-vinda a essa programação sempre. Obrigada ao programa pela oportunidade de a gente estar aqui mostrando o nosso trabalho e tentando angariar pessoas para juntas nós podemos crescer e fazer mais sorrisos para a vida. Com certeza. Bom, e já que a senhora falou inclusive do nome da entidade, Sorrir para a Vida, isso tem bastante a ver também com a sua própria história de vida. Queria que a senhora contasse para a gente, que já enfrentou aí muitas dificuldades, muitas lutas, mas foi vitoriosa, o que a levou, o que a sensibilizou para poder abrir mão aí de muitas coisas, de muitos projetos pessoais e hoje poder se dedicar a outras pessoas que talvez, por outra forma, não teriam como ter acesso a um tratamento como esse? Bom, Daniel, eu tive 2 cânceres. Eu tive um câncer em 2003, achei que era pouco, resolvi ter um segundo em 2006, histologicamente diferentes, né? Quando eu tive o meu segundo câncer, a Vanessa estava fora, que ela falou até agora há pouco aqui, né? Que ela estava fora, voltou, muito preocupada. Quando a Vanessa veio, ela veio muito preocupada com a questão da saúde bucal, dos efeitos colaterais, da químio, né, na boca do paciente. Não foi a Vanessa que tratou de mim no meu câncer, ela me deu apoio separado, porque afinal de contas tem uma questão emocional, ela é minha sobrinha, né? E os outros médicos que trataram de mim, ninguém perguntou da minha boca, me orientou. E os dentistas, quando você fala assim, o paciente tem câncer, o dentista fala, então não ponho a mão. Então é uma coisa muito complicada aí, né? Então tem os efeitos colaterais da químio, que hoje a gente tem o tratamento a laser terapia, que é uma coisa maravilhosa, tranquila de se fazer, inclusive, que traz um bônus para um paciente imensurável, mas tem a parte de tratamento de dente mesmo. Aquele paciente do SUS, o primeiro pacientinho que a Vanessa me mandou, que ela ligou para mim pedindo para eu fazer a cadeira, ele tinha a boca cheia de feridas e ele tinha um canal aberto. Ou seja, ele tinha um foco apenas de infecção. 16 anos? 16 anos, ele tinha cáries imensas e canal aberto. Como é que eu vou falar no trato? E a boca da gente, eu costumo brincar muito com os meus pacientes e falar assim, gente, é o lugar mais sujo do nosso corpo. É o lugar mais sujo. Você comeu? Você escovou o dente em seguida? Não. Então tua boca tá suja. Isso todo mundo, né? Eu brinco, eu faço relações assim loucas no meu consultório com meus pacientes, mas é verdade, ninguém deixa a boca 100% limpa. E a bactéria tá ali, né? Então precisa de um cuidado maior. O ideal é o que a Vanessa faz isso como médica, né? A equipe dela, que ela é médica oncologista, a equipe dela, o pessoal que encaminha pra gente os pacientes do SUS, eles tomam esse cuidado de explicar para o paciente que vai acontecer isso, que pode acontecer aquilo, que precisa ver, que precisa cuidar dessa boca até antes de começar uma quimioterapia. E, doutora Marisa, quando a senhora recebe então esses pacientes que estão ali passando por um momento delicado, como é que é para a senhora que já esteve no papel deles também? A senhora consegue ali, por conta disso, dessa sua experiência pessoal, dar também uma palavra que vai além daquele tratamento em si? É muito gostoso. Eu brinco, eu falo que eu tenho, na frente do meu CRO, eu tenho um CRP, né, de psicóloga, né? Porque é muito gostoso. Eu viro para eles, eu brinco com eles, eu falo assim, grande maioria a Vanessa que manda pra gente, ou o pessoal da equipe dela lá, tal, ou às vezes vem de outros hospitais, mas eu falo assim, teu médico falou que sabe o que você tá passando, né? Mentira, ele não sabe não, mas eu sei. Eu falo pra eles assim, eu sei o que você tá passando, eu tive, nossa doutora, teve, e pra eles eu acho que é assim, nossa, é uma luz no fim do túnel, sabe? Tem uma mulher que teve 2 cânceres também, eu ainda tô no primeiro, né? Mais ou menos por aí, eu acho que é muito gostoso passar essa experiência para eles, né? Eu acho que, e aí a gente acaba entendendo um pouco mais esse paciente, e até por ter passado, até por ter estado tão próximo a uma médica, oncologista, que me dando suporte, me dando apoio ali, a gente aprende a ter muito carinho com esses pacientes, é muito gostoso. Você falou que eu deixei de fazer minhas coisas para, olha, é a melhor coisa da minha vida. Sabe, é muito gostoso a gente fazer esse trabalho, é muito gostoso os pacientes falarem que
os bilhetinhos que a gente recebe, os pacientes falarem o quanto eles se sentem bem, o quanto eles são bem tratados. E o paciente chega para a Vanessa e fala assim, nossa, doutora, mas lá não vão cobrar, lá é muito chique. Porque a gente está dando um tratamento decente para eles, então é muito gostoso. E como é que é trabalhar com essas famílias também? Porque atrás de cada, a senhora mencionava um jovem, um adolescente, né? De cada criança, de cada adolescente, ou mesmo de um adulto, né? Há uma família também que está ali num momento delicado. Vocês aí nesse momento têm que sair um pouco também do papel do profissional que vê somente a questão do combate à enfermidade ou a questão da saúde bucal. Sempre tem a esposa que liga pra gente, às vezes depois que o paciente faleceu, para agradecer, para elogiar, sabe? Uma vez teve um paciente que esse nem não veio pela Vanessa, pelo Santa Casa, e foi logo no começo. Uma pessoa ficou sabendo que o paciente chegou lá no meu consultório. Eu tentei falar com o médico dele, não consegui, porque isso também é muito difícil, o contato do dentista com o médico. Sabe, dentista e médico tinham que se unir mais, né? Sim. E graças a Deus a coisa está melhorando. Mas eu tentei falar com esse médico, não consegui, mas eu ajudei muito esse paciente, né? Aí nós tivemos um evento, ele tinha uma banda, ele tocava lá. A esposa dele nesse evento, eu acho que é o único dia que eu vi a esposa, ela manchou toda a minha blusa, de tanto que ela chorava e me abraçava. E a senhora salvou a vida do meu marido. Eu falei, não salvei não, foi o tratamento, eu apenas ajudei. Né? Então, assim, tem o envolvimento da esposa, do filho, da mãe, né? As mães ajudam. Aí a gente, no nosso projeto, no ano passado, a gente fez um trabalho de ajudar não só os pacientes, mas os familiares, e dando um curso de artesanato. A gente encaminha para alguns lugares que faz tratamento com psicologia, com psicólogas, para a família também. Né? E tem alguns pacientes, eu tenho 2 pacientinhos que acabaram virando meus pacientes, estão lá até hoje comigo. A cunhada faleceu, já deve ter 1 ano, 2, 1 ano, e o outro, a irmã, faleceu há 1 ano, 2. E ele mexe com o computador, então ele cuida do computador do meu consultório, lá da Sorrir, tal. Ele fala assim, não, doutora, eu tenho que ajudar vocês, tal. E eu trato dos dentes dele, né? Acaba a coisa aumentando, porque vira família, né? Vira uma coisa muito gostosa, a gente tentar dar esse apoio. Sem dúvida, é muito importante. Agora, eu queria que a senhora explicasse melhor como é que é esse tratamento. Ele é diferente daquele que nós geralmente fazemos no dia a dia, de fazer uma limpeza, um canal, é muito mais complexo, não é? Eu não diria mais complexo, eu diria o que acontece é o seguinte, o dentista, o tratamento é o mesmo, tá? Vai fazer a limpeza, vai fazer a restauração, vai fazer o canal. Isso é normal, tem que fazer no paciente oncológico também. Só que você tem que saber quando fazer. Então, daí a necessidade da gente ter um contato com o médico, né? Daí a gente, no nosso instituto, a gente faz, inclusive, grupos de estudos com a Vanessa, para a gente aprender a ler parte de exame, saber quando o paciente a gente pode mexer e como pode mexer. O médico precisa orientar a gente, o dentista precisa saber quando ele pode mexer e que cobertura ele precisa dar. Mas e a questão, por exemplo, das aftas que surgem em decorrência da quimio e da radioterapia? Esse é o diferencial, esse é o problema da quimioterapia, né? Mas o paciente acaba precisando de todo o tratamento. Então, uma limpeza em você, a gente faz uma limpeza. No paciente oncológico tem que cobrir com antibiótico, tem uns cuidadinhos para fazer. A mucosite, as aftas, como você falou, que são lesões que aparecem na boca toda, são tratadas com laser terapia. Né? É um laser de baixa potência, não é um aparelho de laser que corta, não. Ele atua nas células, estimulando essas células a se desenvolver, a cicatrizar, porque o paciente está sem resistência, ele não consegue cicatrizar, então não consegue formar tecido novo, então estimulando formar tecido novo. Tem uma ação de analgesia, tira dor, e tem uma ação de desenvolvimento de cicatrização, né? De biomodulador, formação de tecido novo e até de antibiótico-terapia local. Para os resultados aparecerem, por exemplo, o paciente chega com uma das situações que vocês descreveram para a gente, ele não está conseguindo comer. Quanto tempo demora até que esse tipo de tratamento surta o efeito desejado? Não, o que acontece é assim, o paciente chega no consultório, ele não consegue, às vezes, nem falar. Você irradia o laser, a dor some na hora. A dor sai com a mão. Só que, como todo remédio, a dor dali a pouco volta. Por isso, esse paciente precisa vir todo dia no consultório. Aí, os outros efeitos de modulação, de desenvolvimento de tecido, de cicatrização,
vai por somatório. Então, esse laser precisa ser irradiado nesse paciente todos os dias. Quando ele está num estágio melhor, a gente passa para dia sim, dia não. Quando está mais tranquilo, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, depende muito do estágio do paciente. E do tipo de radiação laser, porque o laser de baixa potência tem vários tipos também. Tem vários comprimentos de ondas e potências, que a gente varia de acordo com a necessidade daquele paciente. Bom, doutora Marisa, certamente a gente podia falar muito mais sobre esses temas. O programa caminha para o encerramento. Como as pessoas que nos acompanham querem ter outras informações sobre o Sorrir para a Vida, o que elas podem fazer? Bom, nós temos o nosso site, que é www.sorrirparavida.org.br. Pode estar nos procurando pelo telefone 3085 1255, a nossa coordenadora Daniele Vanzella. Quem quiser vir se juntar a gente, vir ajudar, vir trabalhar com a gente, vir participar, vir conhecer, estamos abertos aqui, precisando de bastante gente para sorrir para a vida. Bom, doutora Marisa, gostaríamos de agradecer em nome da LBV pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse assunto. E para finalizar a nossa edição, nós gostaríamos de presentear o Instituto com uma publicação da instituição. Chama-se Boa Vontade Mulher. É uma publicação especial da LBV dirigida às conferências da ONU que debatem sobre os direitos das mulheres no mundo. Essa publicação em especial foi traduzida para o inglês, o espanhol, o francês, entre outros idiomas. E aqui eu destaco um trecho do editorial do jornalista Paiva Neto, criador desse programa e diretor-presidente da instituição, intitulado Mulheres Cidadãs. E aqui ele começa citando um verso da exímia poetisa Cora Coralina. Abre aspas. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E ele comenta. É o talento do povo bem instruído e espiritualizado que transforma a miséria em riqueza. A fortuna de um país situa-se antes de tudo no coração solidário e na consciência esclarecida de sua gente. É neles que se encontra a capacidade criadora. É assim em todas as nações. Há muito levantara-se Benjamin Franklin para dizer, abre aspas, a verdadeira sabedoria consiste em promover o bem-estar da humanidade. Fechar aspas, o artigo prossegue e que nós possamos incorporar essa mensagem, e procurar ter essa sabedoria de promover o bem-estar da humanidade. Com essa mensagem finalizamos o programa de hoje, presenteamos ao Instituto Sorrir para a Vida também com essa publicação e abrimos aqui para suas considerações finais, doutora Marisa. Daniel, muito obrigada pela oportunidade da gente estar divulgando o nosso trabalho, o programa de vocês, que é um programa de fundamental importância dentro do terceiro setor, dentro da solidariedade, dentro dos projetos sociais, né? Obrigada por vocês deixarem a gente apresentar aqui, vamos junto trabalhando, fazendo muita coisa boa aí, como disse um conhecido, fazendo do limão azedo uma bela limonada. Com certeza, é a nossa responsabilidade. Mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária de hoje conversou com a doutora Marisa Carvalho, fundadora-presidente do Instituto Sorrir para a Vida. A nossa edição de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.